eu sou a Evelyn Alves Espazapan, sou fonoaudióloga, doutoranda do programa de pós-graduação em fonoaudiologia da Unesp de Marília, e eu vim aqui para conversar um pouquinho sobre as dificuldades que os professores podem encontrar nesse retorno às aulas presenciais. Após um longo período de aulas online com algumas dificuldades, agora esses profissionais têm que lidar com o retorno da modalidade presencial, e isso pode acarretar algumas dificuldades na voz e na comunicação desses profissionais que são profissionais da voz, que utilizam a voz como instrumento de trabalho. Então, algumas dificuldades nesse retorno é a presença de ruído, tanto externo quanto interno, na escola, no pátio e dentro da própria sala de aula. Então, essa competição sonora faz com que esse profissional tenha que fazer mais esforço para falar um pouco mais alto. E também a quantidade de alunos, de pessoas que vão ouvi-lo, que pode fazer com que eu também coloque um pouco mais de esforço na hora de conversar, na hora de me comunicar. E esse esforço, de forma inadequada, faz com que ao final do dia eu tenha cansaço, ou falhas de voz, ou até mesmo rouquidão. Então, e nesse cenário atual, além dessas dificuldades que já são conhecidas, nós temos o uso de máscara. Então, a máscara, ela vem como uma barreira, tanto auditiva quanto visual nesse momento. Auditiva porque eu perco volume da voz para quem está me ouvindo, então eu preciso falar um pouquinho mais alto para alcançar todas as pessoas. E visual, porque quando eu falo com uma barreira, fica mais difícil para outra pessoa me entender. A gente também usa a informação visual da nossa articulação, do nosso movimento de boca, para compreender aquilo que o outro está dizendo. Então, isso vem como um agravante na hora de me comunicar para mais pessoas. E nós precisamos tomar alguns cuidados nesse cenário para diminuir ou minimizar esses prejuízos. O primeiro cuidado é a hidratação constante. Nós precisamos de um corpo bem hidratado, com uma laringe, uma garganta bem hidratada, para que possa ter uma boa qualidade vocal. E essa hidratação, ela acontece de duas formas, tanto pela ingestão de água, que nós precisamos tomar água o dia todo em pequenos goles, e quem fala por muito tempo precisa aumentar essa quantidade de água para não ressecar boca e faringe, e com isso ter algumas dificuldades e colocar mais força na voz para falar. E a outra forma de me hidratar é fazendo o uso de inalação. Então, a inalação com soro fisiológico também é um ótimo aliado para minimizar essa desidratação e a favorecer uma boa qualidade vocal. Além da hidratação, a gente tem que tomar cuidado com a alimentação. A alimentação saudável é um pré-requisito para uma boa qualidade vocal, e aqui principalmente quem sofre de doença do refluxo gastroesofágico ou alguma outra dificuldade de estômago precisa se atentar a certos alimentos gordurosos, frituras, refrigerantes, para que isso não cause nenhum problema na região de garganta e venha trazer mais desconforto vocal na hora de falar. Outra coisa que temos que tomar cuidado é com o sono. Uma boa qualidade vocal vem de uma boa qualidade de sono também, a nossa voz também precisa descansar. Então, após um longo período de aula, após um longo dia de muita conversa e de cansaço, precisa ter uma boa qualidade de sono para que essa qualidade vocal se restabeleça, né? Então, ter uma boa noite de sono também faz parte de uma boa qualidade vocal. Além disso, nós precisamos tomar cuidado com a nossa articulação, como eu falei, por conta do uso da máscara, porque fica mais difícil para o outro me entender quando eu começo a falar travado, sem movimentar os meus articuladores, mas também porque a hora que eu consigo movimentar toda a região de boca, eu faço menos esforço na garganta e eu consigo falar um pouco mais livremente, sem cansar tanto. Então, treinar em frente ao espelho, conversar olhando para minha boca, para treinar esses movimentos, também é um bom exercício para falar melhor em público. Além disso, nós temos exercícios específicos de aquecimento e desaquecimento vocal que são dados por um fonoaudiólogo para casos específicos. Isso faz com que nós possamos ajustar a musculatura e prevenir lesões. Então, estar em acompanhamento com um fonoaudiólogo faz toda a diferença no meio dessa qualidade vocal para melhorar e para aperfeiçoar essa comunicação, para não ter nenhum desconforto ao final do dia. E lembrando sempre
que se esses profissionais da voz tiver qualquer dificuldade nesse retorno às aulas, se tiver cansaço, fadiga, quebras de voz, rouquidão, qualquer dificuldade nesse retorno por mais de 15 dias, é importante procurar um médico otorrinolaringologista ou um fonoaudiólogo para ajustar essa musculatura, porque com dicas básicas, com exercícios básicos diários, é possível minimizar esses efeitos e ter uma melhor comunicação.